um carcereiro perdesse um preso, ele ia ser morto. Podia ser torturado e tudo mais. Então ele achou melhor, deixa eu acabar com a minha vida aqui que eu já resolvo essa questão. Mas Paulo diz, não faça isso, não se preocupe, estamos todos aqui. Isso, ele ganhou a confiança do carcereiro. Se você estivesse preso e tivesse soltado as cadeias de alguma forma e você pudesse fugir, você ia fugir ou ia ficar lá? A prioridade de Paulo era a pregação do evangelho. Quando ele viu que esse homem ia se matar, mais vale uma alma do que o mundo inteiro, não é? Mas que eu ia ficar com o pezinho na porta, eu ia. Falei, aceita Jesus? Então vamos junto. Vamos correr. Sebo na canela. Então, ele pregou o evangelho, o carcereiro de Filipos, e toda a sua família se converteu. Por quê? O carcereiro de Filipos acabou levando ele para casa dele e cuidou das feridas, porque eles foram açoitados, Paulo e Silas, né? Cuidou das feridas e ali Paulo aproveitou e ainda evangelizou a família. Lucas ficou em Filipos para pastorear a igreja local. Lucas entrou em Troade, na primeira cidade ele já parou, Filipos, para ajudar o pessoal lá, porque não basta criar uma nova igreja. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter um discipulado até dos pastores, né? No sentido, tem que ter um treinamento ali, porque senão a igreja morre. Então, o que a gente vê em Filipos? A gente vê algo bem interessante. Em Filipos, a gente vê a conversão de 3 pessoas completamente diferentes. Esse é o objetivo do evangelho. A Lídia era uma mulher da Ásia e era uma prosélita, ou seja, era uma mulher que estava entrando no judaísmo. A escrava adivinhadora era pobre, era grega e a religião dela era o misticismo, completamente diferente de Lídia. Já o carcereiro, dá para fechar um pouquinho aqui? Já o carcereiro era uma classe média, era romano, e qual era a religião dele? César. César era o senhor. No Império Romano, César que era o senhor deles, né? O evangelho não se limita à classe social, a sexo, a nacionalidade, a nada. A religião prévia, a nada disso. O Senhor alcançou os 3 da mesma forma, na mesma cidade. E aí, Atos 17. Gente, a gente está correndo. Vamos correr. Inclusive, 11h45, eu vou encerrar parcialmente a aula. Quem quiser ir embora pode ir. Quem quiser ficar mais 10 minutos, fica, porque eu saltei 15 minutos mais cedo na outra aula, que muitos foram até para o enterro do nosso irmão bispo. Então, se vocês quiserem ficar mais 10 minutos, bem. Se não quiser, tudo bem. Então, vamos lá. Atos 17. Em Tessalônica, a gente vai ver, porque depois de Filipos, eles fugiram para Tessalônica, né, correram, de Bereia e Atenas. Aqui são as ruínas de Tessalônica hoje. A importância histórica de Tessalônica. Eu acho sempre importante estudar os locais que Paulo escolheu, porque ele usava critérios bem interessantes que a gente pode usar hoje também. Heródoto a descreveu como uma grande cidade 600 anos antes do livro de Atos. Ela foi reedificada e batizada em 315 a.C., porque ela foi destruída. Ela é o berço do Império Helênico de Alexandre. Ou seja, o Império Grego começou em Tessalônica. Ela foi fundada por Cassandro. Cassandro foi casado com Tessália, que era o irmão de Alexandre o Grande. Ela é irmã de Alexandre o Grande. Esse nome, Tessalônica, é a mistura de Tessália com a deusa Nike, ou Nike. Sabe aquele símbolo? Depois vocês vão ver ela. Os romanos fizeram dela uma cidade livre em 42 a.C. Ou seja, dentro do Império Romano, uma cidade livre tinha várias vantagens. A população aproximada, na época, era de 200 mil habitantes, o que era muito para a época. E foi a segunda maior cidade do Império Bizantino, Império Romano do Oriente. Qual foi a maior cidade do Império Romano do Oriente? A capital, quem sabe? Bizâncio, ou Constantinopla, ou atualmente Istambul. É o mesmo nome, a mesma cidade. Era um centro de cultura grega, romana, e também tinha sinagoga de judeus.
Essa é a deusa do tênis de vocês. Quase todo mundo aqui teve uma Nike aí no pé e nem sabia, né? Que é uma deusa. Uma Nike. Então, ainda sobre Tessalônica. Ela era a capital da Macedônia. Olha lá. Hoje ela chama Salônica. Está vendo a luva aqui quase que do nosso presidente? Vocês estão vendo? Falta um dedo só. Só para vocês decorarem. Tessalônica, que hoje é Salônica, está lá na luvinha do nosso atual presidente. Olha lá. Bem nesse golfo aqui, ó. É a segunda maior cidade da Grécia hoje. E olha que ela não cresceu muito. Ela tinha 200 mil habitantes, agora tem 250 mil. Era um centro comercial muito importante, porque passava a Via Ignátia, ou Ignácia. Depois eu vou mostrar a Via Ignácia, que foi uma das maiores rodovias do Império Romano. Ela tem, né, até hoje, 1.120 quilômetros, e ela ligava o leste com o oeste. A cidade de Tessalônica era até mais relevante que Filipos. Era um centro marítimo, porque ela conectava os Balcãs ao sul da Grécia com a região norte. E um dos mais importantes portos da época. Era considerada a segunda Jerusalém, porque a segunda maior comunidade de judeus do mundo estava em Tessalônica. Não foi à toa que Paulo escolheu essa cidade. E a residência do governador romano, e a localização eu já falei. Então, Paulo chega na cidade de Tessalônica, na capital, e prega apenas 3 sábados na sinagoga, onde se formou uma importante comunidade cristã. Os gentios, novamente, mais facilmente que os judeus, abandonaram os ídolos e se converteram a Cristo. Mas, novamente, para variar, ele teve problemas com os judeus que se opuseram ao evangelho. Alguns judeus sempre se convertiam, né? Mas tinha aquela galerinha terrível lá. E se voltaram contra Paulo e foi expulso da cidade. Estratégia de Paulo, como eu havia dito, ele usava os melhores meios, os melhores recursos, os melhores métodos para anunciar a melhor mensagem, que é o evangelho. Doutrinas pregadas por Paulo, o Messias sofredor e sua identidade com Jesus de Nazaré. Por isso que os judeus ficavam furiosos, porque eles não aceitam Jesus como Senhor. Portanto, a palavra, o cerne da mensagem de Paulo, para eles era uma agressão. Paulo identificou o Jesus da história com o Cristo das Escrituras. E ele provava lá em Isaías, olha, nos profetas, no Torá, esse Messias que vocês estão aguardando é Jesus Cristo. Ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Isso aí para os judeus, era um tapa na cara. Paulo nunca mudou a mensagem dele sempre foi cristocêntrica. Então, eu falei que ia falar da Via Ignátia, né? Por que ele escolheu Tessalônica? Porque essa grande estrada romana era uma via militar, por onde passava o exército romano. E também foi usada para comércio. Foi construída em 130 a.C., mais ou menos, e ela começava em Neápolis, passava por Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, etc., e ia até o oeste. Atravessava toda a Macedônia até a praia do Mar Adriático, onde se podia atravessar para o Mar da Itália. E lá na Itália, a pessoa podia pegar a Via Ápia e subir até Roma. Vocês entenderam tanto que ela é estratégica? Era uma excelente via para quem fosse pregar o evangelho. Fácil acesso, rápido, comunicava os melhores lugares. Qual foi o motivo da perseguição dos judeus? A palavra de Deus diz sempre a mesma coisa. Fala? Inveja. Sempre a perseguição dos judeus era por causa de inveja. Eles subornaram homens sem caráter, homens maus, para perturbar a ordem social. Lembra que eu falei na última aula que o invejoso não se manifesta? Ele manipula os outros? Ele já tinha manipulado as mulheres piedosas, não foi? Da outra vez, onde foi que eles manipularam as mulheres piedosas? Foi lá na Ásia, lembra? Agora eles estão manipulando os homens sem caráter. Eles não sujam a mão de sangue, eles botam outros para fazer a obra.
para perturbar a ordem social. As acusações chegaram à Assembleia Popular, que é o Demos, e aos magistrados, que eram chamados de politarcos. Qual era a acusação? A acusação dos invejosos é que eles estavam sendo desleais ao imperador. Por quê? Porque eles estavam proclamando Jesus como rei. Crime de sedição, alta traição, conspiração contra o imperador, e aí vai botando fermento para levedar a massa. Tessalônica era uma cidade livre, então qualquer sedição deixava os seus habitantes sobressaltados, porque eles poderiam perder a situação privilegiada que ela tinha perante o Império Romano. Então eles tinham medo, qualquer sedição, qualquer confusão que acontecesse lá, os romanos vão ficar bravos com a gente, vai tirar nossas... E aí, em 49, Cláudio expulsara de Roma os judeus por causa de Crestos. Aí não se sabe se foi um erro de escrita. Provavelmente era Cristos, porque eles não em lugar nenhum fala se realmente era Cristo, mas acha-se que Paulo e Silas deixaram a sinagoga e começaram a reunir-se na casa de Jasão. Então, Tessalônica não queria que acontecesse a mesma coisa. O povo ser expulso, perder as regalias deles. Enquanto em Filipos a igreja era na casa de Lídia, em Tessalônica, ela se começou a reunir, depois que saiu da sinagoga, na casa de Jasão. Ou Jasson, mas deve ser Jasão. Os magistrados cobraram fiança de Jasão. Foram lá para pegar Paulo. Não acharam Paulo, pegaram Jasão. E levaram para ele responder no lugar de Paulo. Alguém tinha que pagar o preço. O que aconteceu? Cobraram fiança do Jasão. E exigiram uma promessa de que Paulo e Silas sairiam da cidade e não retornariam nunca mais. Ameaçaram de castigos severos, portanto, Paulo e Silas tiveram que partir para Bereia. Eles ficaram pouco tempo ali, muito pouco tempo, tanto em Filipos quanto em Tessalônica. Bereia ficava mais ao sul da Macedônia. Do versículo 10 em diante, de Atos 17, a gente tem um relato importante. Ora, estes foram mais nobres, está falando de Bereia, do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Enquanto lá em Tessalônica eles partiram do princípio que estava errado, não aceitaram, não concordaram, os judeus, lá em Bereia eles, como aí, vamos ver melhor esse negócio. Ia lá na Torá, ia lá no Velho Testamento e olhava livro a livro, olhava os profetas, o que eles tinham dito, para conferir se realmente batia com o que Paulo estava falando. E é o que a gente deve fazer. É recomendável consultar a palavra em caso de dúvida. Bereia era afastado das principais rotas de comércio e viagens do Império. E era uma exceção em relação à maioria das cidades que Paulo passava. E lá, Silas e Timóteo ficaram ali. Então, em Filipos, eles deixaram quem? Lembra que eu falei que alguém entrou em Troade e já desceu em Filipos? Lucas, para ajudar a igreja que estava nova, que estava começando. Já aqui em Bereia, ficou Silas e Timóteo. Por que não ficou ninguém em Tessalônica? Porque o negócio foi bruto. Eles não estavam ali para morrer. Eles estavam ali para divulgar o evangelho. Fechou as portas. Vamos embora. Vamos para o próximo. Bereia. Mas logo que os judeus de Tessalônica, olha como eles são terríveis, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá incitar e perturbar o povo. Olha que povo à toa. Olha que povo à toa. Eles saíram de Tessalônica, foram lá em Bereia, porque descobriram que eles estavam lá falando evangelho, vamos lá perturbar. Imagina, detalhe, gente, não tinha carro não, gente. Era complicado. Então, irmãos, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Os irmãos, fizeram ele vazar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. A gente vê que essa passagem de Paulo por Atenas não estava programada. Foi uma fuga. Ele não estava esperando, provavelmente, ir para Atenas. O sonho, o objetivo de Paulo era ir para Roma. Ele não estava pensando em descer para o sul, ele estava pensando em seguir para o oeste. Olha aí!
Paulo, Lucas e Timóteo. Olha o Timóteo no colo. Paulo vai para Atenas. Lá ele se depara com paganismo. E isso deixa muito revoltado. Atenas tinha mais de 30 mil estátuas e altares. Muito mais do que a população. Paulo, então, começa a pregar em praça pública. Até então, ele não costumava pregar nesse tipo de lugar. As cidades da Grécia, normalmente, tem uma região alta, do Aerópago, lá em cima, uma região baixa da Ágora, da praça. E essa praça não é igual a praça nossa, não, que tem uns negócios para os meninos brincar, que tem uma piscina de caminhada. As praças lá tinham uma importância grande, tanto comercial quanto filosófica, para discutir ideias e tudo mais, porque Atenas era uma cidade extremamente intelectualizada. Características de Atenas. Atenas era a capital intelectual do mundo. Era a cidade de Sócrates, Platão, Aristóteles, e etc. Centro das artes, da literatura, da filosofia, do conhecimento e da habilidade oratória. Primeira cidade-estado da Grécia, desde o século V a.C., era uma cidade livre, com rica tradição na filosofia, com ricos monumentos, esplêndidos palácios, templos dedicados aos deuses. Só que a idolatria reinava de forma terrível lá. Muita cegueira espiritual, mais desordem moral. Rouba a honra e a glória do nome de Deus. Isso revoltou Paulo. A gente, como turista em Atenas, como é que a gente ia ficar? Todo bobo, né? Nossa, que cidade linda! Paulo estava tão focado na missão que eu acho que ele nem estava vendo a beleza daquela cidade, daqueles monumentos e tudo mais, o que deixou o espírito dele perturbado. Que situação que esse povo aqui está vivendo, meu Deus. E aí ele aproveitou para testemunhar. Quem tem o Espírito Santo de Deus não aguenta ficar de boca fechada. Então a gente vai fazer um dicionário rápido aqui, porque para falar da Grécia sem falar do dicionário deles fica difícil. Como eu disse, a Acrópole era a parte mais alta, era uma antiga fortaleza da cidade, e uma ampla composição de arquitetura, escultura, dedicada à glória, aos cultos aos deuses e tudo mais. O Areópago significa colina de Ares, que era o deus da guerra dos gregos, ou colina de Marte, dava vista para a Ágora. O Areópago era lá em cima, na Acrópole, e dava vista para a Ágora, que eu falei que era a praça lá embaixo. O Partenon é o templo dedicado a deusa Atena, que ficava lá na Acrópole. O Partenon ficava lá em cima, na parte alta. A Ágora, lá embaixo, era a praça onde Paulo falava todos os dias, com muitos pórticos, centro de negócios, atividades físicas, etc. e tal, servia de mercado, centro de vida social, local de reunião. Não é igual as nossas pracinhas pobrinhas do Brasil, não, gente. O negócio era sofisticado. Então, Paulo pregava. Na sinagoga, Atenas tinha uma sinagoga. Pregava, ao contrário, de qual cidade que não tinha sinagoga, que eu acabei de falar? Filipos. Não foi que ele encontrou as mulheres lá na beira do rio, para fora dos muros da cidade? Atenas, apesar de ser extremamente idólatra, tinha uma sinagoga. Mas, pelo jeito, essa sinagoga não estava fazendo nenhuma diferença na cidade, concordam? Mas nível de idolatria tão absurdo, parece que eles estavam um pouco acomodados, tipo assim, a gente respeita eles respeitam a gente. É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, concordam? Tipo assim, cada um na sua religião, um não pode incomodar o outro. Eu creio que Atenas estava desse jeito. Então, ele encontrava nas sinagogas com os judeus aos sábados, na Ágora, que era a praça da parte baixa, com o povo nos dias de semana, e lá em cima, no Areópago, de frente com o Partenon, que era o templo, ele encontrava com os filósofos epicureus e estoicos, e depois a gente vai estudar sobre isso. Paulo, andando por Atenas, ele encontrou um altar que estava escrito, altar ao Deus desconhecido. Eles eram tão idólatras, que eles ficavam com medo de esquecer de algum Deus. Eles queriam ter estátua de todos os deuses possíveis. Vai que a gente esqueceu de algum
Então vamos colocar uma estátua para um Deus desconhecido aí qualquer, porque senão ele vai ficar bravo com a gente. Complicado, né? Mas Paulo aproveitou isso. Ele pregou para eles dizendo que Deus é transcendente sem deixar de ser imanente. Pregou para aquela elite sem usar o Antigo Testamento. Por quê? Porque eles não conheciam. Todos os lugares, ele passava nas sinagogas, e o que ele usava de base para pregar para os judeus é o que eles conheciam, que era a Torá, concordam? Então, basicamente, o conhecimento que ele passava para os judeus era baseado na Torá. Só que para os gregos, como é que ele ia fazer isso? Ele ia abrir a Torá e começar a ler? Não tinha como, eles não conheciam nada. Então, ele tinha que usar, isso aí é uma lição para a gente, tem que usar a cultura da pessoa, a cultura local, o que a pessoa conhece, o que ela vive. Porque senão não tem significado algum. Então, ele falou sobre os princípios fundamentais da existência de Deus como Criador, suas influências na vida do ser humano e sobre a ressurreição. Interessante. Em grego, a palavra ressurreição é anastasis. Para eles eram tão sem vivência disso, tão sem vivência, que quando ele falava Jesus e a ressurreição, eles criam o seguinte: se ele está falando que esse Jesus é um rei, a Anastasis deve ser a rainha consorte, Anastácia. Vocês entenderam? Porque eles não tinham vivência nenhuma das expressões que a gente usa. E muitas vezes, quando a gente vai pregar para as pessoas, a gente usa o evangeliquez, concordam? Essas expressões, alguém lembra de alguma expressão usada na igreja aqui, que provavelmente quando a pessoa entra, fala, opa, o que está falando? O sangue de Jesus tem poder. O que isso significa para uma pessoa que está lá na rua que nunca ouviu isso? Que mais expressão? Ajuda, gente? Está amarrado. O que mais? Queima. Tem muita expressão que a gente usa que assusta as pessoas que não conhecem a fé, que não conhecem a palavra. Fala Deus. Mas calma aí, cadê Deus? Vai falar o quê? É uma coisa, para eles é muito confuso e a gente esquece. A gente começa a falar muito evangeliquez até na rua às vezes. E acaba que a gente não está comunicando nada. Que a gente tem que usar o que a pessoa conhece. Por exemplo, eu comprei agora recente a Bíblia do Minecraft para o Gustavo. Por que eu comprei a Bíblia do Minecraft? E dei para um amiguinho dele também. Porque essa é a geração videogame. E eles acharam o máximo a Bíblia. E a história da Bíblia, só que na forma de Minecraft. Então, isso é até o projeto do Haggai, né? O projeto do Haggai é esse. Em vez de ficar mandando missionário do Brasil para a China, vamos pegar um cara lá da China e vamos treinar ele? Não é melhor? Porque a alimentação dele, o estilo de vida dele, a cultura dele, ele sabe o que falar, ele vai ser ouvido. Ele vai ser muito mais ouvido. Se a gente manda o brasileiro para lá, pode dar certo? Pode, mas vai ser muito mais difícil, muito mais caro, muito mais demorado. E, eventualmente não vai ter o mesmo resultado. Então, lá em Atenas, Paulo não teve muito sucesso, porque alguns escarneceram, outros adiaram a decisão, mas alguns creram. Então, 4 mensagens fundamentais de Paulo para os atenienses lá no Areópago. Lá ele falou com os epicureus e os estoicos. Os filósofos que estavam lá na Ágora chamaram ele e falaram assim, olha, a gente quer te ouvir mais falar sobre esse assunto. Vamos subir para o Areópago porque a gente precisa conversar. E levaram Paulo para lá. Chegando lá, a palavra de Paulo foi, ele baseou todo o discurso dele na grandeza de Deus, ele como criador, ou seja, não existem deuses. A gente tem um Deus verdadeiro que é o criador do universo. A bondade de Deus, Deus como provedor, o governo de Deus, Deus como soberano, e a graça de Deus, ele é tanto salvador quanto juiz, ele é tudo, tudo que nós precisamos. Vamos falar um pouquinho dos filósofos epicureus e estoicos, para entender a contextualização de Paulo na hora de falar com eles. Os epicureus, eles eram ateus, eles não criam em Deus. O objetivo da vida deles era uma vida agradável, tranquila, sem problemas. Eles não acreditavam na vida após a morte, não acreditavam no julgamento final e criam que o fim principal do homem era o prazer. Eles eram hedonistas. A vida da gente gira em função do prazer. Eu só faço aquilo que me agrada, que me faz bem.
É assim que os epicureus pensavam. Eles pregavam o acaso, ou seja, as coisas vão acontecer por acaso, nada é determinado. A fuga e o prazer. O lema deles, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos aproveitar o dia, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Só que eu gosto mais da versão da minha avó. Minha avó, toda vez que a gente ia comer, ela faleceu quando eu tinha 12 anos, então eu me lembro bem, eu era uma das mais velhas, né? Ela sempre falava assim, gente, vamos jantar, comamos e bebamos que amanhã morramos. Aí eu acho que combinava mais, né? Ficava mais rimadinho, ficava mais bonitinho. Os estoicos, ao contrário dos epicureus, eles criam que tudo era Deus. Engraçado que eles conviviam bem, só que os epicureus achavam que Deus não existia, e já os estoicos achavam que tudo era Deus. Eles eram materialistas, fatalistas, apáticos ao sofrimento humano e defensores da visão cíclica da história. Tudo que já aconteceu vai acontecer de novo. É um ciclo. Eles acreditavam no determinismo cego, pregavam a fatalidade, a submissão ao destino irreversível. Ou seja, não interessa o que eu for fazer, tudo vai acontecer, a vida é cíclica, as desgraças vão vir. Eles eram muito negativos, muito negativos. Não há esperança. E aí, Paulo, muito sábio, eu falei que ele sempre contextualizava o que ele estava falando para o público. Ele citou o poeta Epimênides, Arato e Cleantes na hora de falar com eles. Ele não citou Moisés. Ele não citou, quem mais? José, Isaac, Isaías. Ele citou os poetas gregos. Nós, cristãos, precisamos estudar, gente? Temos que fazer curso superior? Temos que ler de tudo um pouco? Porque dependendo da pessoa que a gente for falar, a gente vai precisar de argumentos mais fortes. Não basta falar Jesus salva. Vai ter que ir mais além. E usava a cultura local, porque as pessoas tinham que compreender o que ele estava falando. Se lá era filosofia, poesia, artes, ele tinha que usar o que eles entendiam. O que Epimênides dizia? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Só que ele falou isso num outro contexto. Paulo pegou o que o poeta falou e botou no contexto de Jesus. De Deus, da Trindade. Acrescentou esses outros dois poetas que diziam, porque dele também somos geração. Não tinha nada a ver com o evangelho isso daí. Ele contextualizou. Olha a inteligência. É a inspiração do Espírito Santo mesmo. Ele contextualizou. E ele chegou à conclusão lógica. Deus nos fez a sua imagem, de modo que é tolice fazer deuses a nossa imagem. Óbvio, né? Para a gente é óbvio, mas para eles nunca tinham ouvido isso. Você nasce no meio da idolatria, para você aquilo é normal. Aquilo é o certo. Você ouviu uma vida inteira aquilo. A idolatria insensata. Eles não acreditavam em ressurreição, mas na imortalidade da alma. Não era fácil pregar para um público como aquele, mas o apóstolo Paulo disse que ele era devedor a todos os povos, e não somente a um grupo ou outro. Ele ia se esforçar para alcançar quem tivesse que ser alcançado. Versículo 32 de Atos 17. E quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Ou seja, você está falando blá, 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 outra vez a gente ouve isso. Eles adiaram a decisão, o que é um perigo. Adiar a decisão sempre é um perigo. Eu tinha um professor de Pilates, bem jovem, eu deveria ter uns 20 anos. E toda vez que eu ia fazer Pilates, eu falava, e convidava ele para ir na célula. Só que ele começou a namorar, estava estudando, tinha entrado na faculdade, então ele sempre falava, um dia eu vou, um dia eu vou, um dia eu vou. Até tem gente aqui que talvez conheceu ele. Um determinado dia o pai dele pediu para ele ir ali na BR, bem aqui, na entrada da cidade, para buscar uma encomenda. À noite, ele foi de moto. Quando ele chegou lá, um caminhão passou por cima dele. 20 anos de idade, adiou a decisão o máximo que ele pôde. E falta de insistência não foi, porque toda vez que eu ia fazer aula, ficava na cabeça dele. Vamos na célula, vamos na célula. Esse é o perigo que os atenienses correram aí, né? Um dia a gente conversa sobre isso, tipo esse blá, blá, blá aí.
e também é uma tolice adorar a Deus feito a nossa imagem, se nós somos a imagem de Deus, né? E aí, agora Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Depois ele retorna para Antioquia da Síria e termina assim a terceira viagem missionária de Paulo. Não, começa a terceira viagem missionária de Paulo e depois aparece a história de Apolo em Éfeso e Corinto. Corinto, lá embaixo, na Caia, que é aquela região do Peloponeso, que eu disse que é o sul da Grécia, a gente vai mostrar mapa. Depois de Atenas, Paulo foi a Corinto no ano 50 depois de Cristo, onde ficou 1 ano e 6 meses. Agora a estadia dele foi longa, mas Deus mandou ele ficar lá por mais tempo. Até ele fala depois nas cartas, né, que foi com muito choro, com muita angústia, mas o Senhor falou que era para ficar. E lá ele fundou uma das mais importantes igrejas do período apostólico. Foi uma igreja difícil, muitos pagãos, mas Paulo persistiu. Ele escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto e estava fiel ao propósito da universalização do evangelho. Foi lá em Corinto que ele conheceu Áquila e Priscila. Áquila e Priscila haviam saído da Itália no ano 49 depois de Cristo, quando eu disse que os judeus foram expulsos da Itália por causa de Crestos, ou talvez Cristo, pelo imperador Cláudio. Quem quiser lembrar quem é o Cláudio, a sequência dele está lá na introdução. Trabalharam juntos fabricando tendas. Por quê? Pelo jeito estava sem dinheiro. E aí Paulo se juntou com eles, foi morar dentro da casa deles. E como eles fabricavam tendas, e Paulo também, que é uma característica do povo judeu. Todo adolescente judeu aprende uma profissão, e é a profissão dos pais, normalmente, do pai. Paulo, provavelmente o pai dele fabricava tendas. Quando a gente fala fabricar tendas, não é só fabricar, é consertar também, manutenção, tudo. Áquila e Priscila o ajudaram em Corinto e em Éfeso, depois, mais para frente, onde a igreja se reunia na casa deles, lá em Éfeso. Vamos falar um pouquinho agora de Corinto. Grande centro comercial, mercado de fama mundial, controlava o comércio de norte a sul por terra e de leste a oeste por mar. Corinto tinha 2 portos, para o mar Egeu e para o mar Jônico. O mar Egeu, do lado aqui da Turquia, e o Jônico, do lado da Itália. Tornou capital da província da Caia, lá embaixo, no sul da Grécia atual, em 27 a.C., foi César Augusto que tornou ela capital. Um grande centro urbano, mais ou menos 200 mil habitantes, também era uma cidade grande. Culturalmente importante porque tinham jogos istmicos a cada 2 anos. Naquela época não tinha só as Olimpíadas, também tinha os panjônicos, tinha os istmicos. As cidades principais tinham os seus jogos com as suas modalidades esportivas. Existia uma sinagoga em Corinto. E judeus foram atraídos pelos negócios para aquela região, porque era muito importante no comércio. E como existia uma sinagoga, houve uma ponte para o evangelho, como sempre. Que ele sempre chegava na sinagoga, usava o Velho Testamento para poder pregar, e dali eles iam muitos rejeitar, e aí ele ia para os gentios, né? Gente, fala em judeu, fala em negócio, né? Onde tem negócio, tem judeu. Uma cidade altamente intelectual, com grandes filósofos e pensadores, como Atenas, moralmente depravada, prostituição, homossexualismo. Quanto à prostituição, mais ou menos 10 mil prostitutas cultuais. A cidade tinha quantos habitantes? 200 mil. 10 mil prostitutas cultuais, imagina? As prostitutas que participavam da religião deles, né? Esse culto era por causa da deusa Afrodite. E o culto ao deus Apolo levava ao homossexualismo. Era o centro homossexual do mundo. Tinha um culto ao corpo masculino ali. Onde Paulo chegou no ano 50 e escreveu a carta aos romanos. Ele chegou em Corinto e escreveu para os romanos. E ele nem tinha ido para Roma ainda, né? Concordo que ele não tinha ido ainda para Roma? Era uma cidade extremamente idólatra e bem perto de Atenas, 80 quilômetros. E ainda é. Aqui as ruínas atuais de Corinto. É o que sobrou
da grandiosidade daquela época foi isso daí. Lógico que tem a cidade nova, né? De novo, aos sábados, Paulo ia à sinagoga persuadir tanto judeus como gregos prosélitos, ou seja, os gregos que haviam recentemente convertido ao judaísmo e que não eram ainda totalmente imersos, né, no judaísmo, estava começando, acerca da fé em Cristo. Com a chegada de Silas e Timóteo, que tinham ficado lá em Bereia, vocês lembram? Que o Lucas ficou em Filipos e Silas e Timóteo tinham ficado em Bereia para ajudar aqueles irmãos. Eles chegaram com as ofertas das igrejas da Macedônia e Paulo, dessa forma, pode exercer o ministério de tempo integral. Paulo não podia perder tempo. Então, com essa chegada do dinheiro, ele deu uma aliviada, falou, agora não preciso mais fazer tenda. E aí ele ficava de segunda a segunda pregando o evangelho. Qual era o cerne da mensagem dele? Provar que o Jesus histórico era o Messias esperado pelos judeus. É o tema que ele sempre batia. Os judeus esperavam um Messias vencedor, não um Messias sofredor, que a gente falou bem lá na introdução. Houve uma ferrenha oposição dos judeus, porque eles não aceitavam. Na verdade, os judeus, de verdade, não aceitam o Messias sofredor até hoje. Por isso que nas sinagogas eles não leem Isaías 53. Eles pulam esse capítulo. Para eles é um absurdo aquilo. Messias é o próprio Deus. Então, para eles não funciona isso. Sofrer, morrer, ser espancado, ser pisoteado. Como assim? Não tem lógica para eles. Paulo sacudiu as vestes e se concentrou no ministério aos gentios. Né? Sacudir as vestes, bater os pés, tirar poeira. Tipo assim, fiz a minha parte, o que eu deveria ter feito eu fiz, agora o sangue de vocês cai na cabeça de vocês. Porque a minha missão eu cumpri. Lá, em Corinto, Paulo foi para a casa de Tício Justo. Tício Justo era um gentil, um não-judeu, que adorava a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Meio que concorrência desleal, né? Ele foi para o lado ali da sinagoga, imagina. Mas era o lugar perfeito, porque quem ouviu a palavra dele, opa, eu acho que não vou entrar aqui, né? Ali do lado. É, uma concorrência brava ali. O chefe da sinagoga, o Crispo, e a família dele creram no Senhor. Até o líder da sinagoga converteu. O líder da sinagoga deixou de ser o líder, né? Provavelmente. Muitos creram e foram batizados. A visão de Paulo. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. O que o Senhor estava falando? Estava falando de algo da onisciência dele, que muitas pessoas ainda iam se converter. E esse foi o motivo que ele acabou ficando 1 ano e meio lá em Corinto. Eu vou ler isso aqui rapidinho. Atos 18, de 12 a 17. Sendo Galho procônsul da Caia, os judeus fizeram em conjunto levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação. De novo, lá em Corinto, novamente os judeus dando canseira. Esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus. Foi incrível essa resposta, porque até então os romanos eram os defensores da fé cristã, né? Eles criam que cada um tinha que ter liberdade de adorar o seu Deus do seu jeito. E olha o que ele disse. Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou um crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolva o problema com vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. Uhul! Liberou eles, né? E mandou expulsá-los do tribunal. Então, eles estavam tão furiosos que eles se voltaram contra Sóstenes, que pelo jeito era o atual chefe da sinagoga. Eu não disse que o Crispo converteu? Então, provavelmente, ele abriu mão de ser o chefe da sinagoga, porque aqui no versículo 17, a gente vê falando que eles bateram em Sóstenes, coitado. Como eles não conseguiram pegar Paulo, eles bateram no chefe da sinagoga. E o espancaram diante do tribunal. O tribunal, gente, é exatamente isso que vocês estão vendo aqui atrás na foto, ó. Atualmente é isso aqui, ó, que sobrou. Era uma plataforma de pedra, e aí, no meio, assim, lugar público. Aí as pessoas subiam lá para resolver essas questões jurídicas, advocatícias, lá em cima, no meio de todo mundo em volta. Era uma pedrona, era isso aqui, ó. Uma plataforma de pedra, só isso.
enquanto ele estava espancando Sóstenes, Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. O problema deles, eles estão reclamando de palavras, não é nada relativo à lei, não é problema meu. Galho, procônsul romano da Caia, era irmão de Sêneca, que era um filósofo e tutor de Nero. Sêneca foi extremamente importante na história, na filosofia. Ao se recusar a julgar o caso no tribunal, Galho deixou claro que Roma não se envolveria com as controvérsias religiosas, com a confusão que os judeus faziam. Esse tipo de caso era para ser julgado na sinagoga. Problema religioso, vocês discutam lá. Não é comigo. O governo romano permitia aos judeus adorar o seu Deus tão livremente quanto os outros povos faziam com relação às suas divindades pagãs. Se eles davam liberdade para os judeus e se dava liberdade para os pagãos, por que não ia dar para os cristãos? Que, na verdade, nem era chamado de cristãos assim. Nessa região, eles nem conheciam assim, né? O caminho, tinha várias formas de falar. Nesse tempo, os governantes romanos eram tolerantes e cooperativos. De Corinto, agora ele mudou de volta, ele voltou para a Ásia, ele foi para Éfeso. Paulo foi com Priscila e Áquila até Éfeso, onde pregou na sinagoga. E aí, Priscila e Éfeso ficaram ali. Em Cencreia, Cencreia era o porto da cidade de Corinto. Ele raspou, está faltando um S, raspou a cabeça devido a uma promessa que ele tinha feito. Mais para frente a gente vai ver que ele vai fazer isso de novo. Ele ainda fazia alguns votos dos judeus para não ter problema com os judeus. Então, algumas tradições que os judeus faziam, ele continuou fazendo, mas para evitar problema. Ele falou com os judeus na sinagoga, ficou por pouco tempo e disse que retornaria. Ele foi depois para Cesareia, agora já voltou lá para Israel. Jerusalém, Israel, e Antioquia na Síria. Esse é o final do capítulo. Então, a gente agora já está vendo o retorno de Paulo. Ele começa a viagem de volta, passando por Éfeso, onde disse que voltaria, e deixou ali Áquila e Priscila para tomar conta da igreja. E a igreja foi na casa deles lá. E ele voltou depois, como ele prometeu. Na sua terceira viagem, o apóstolo passou 3 anos em Éfeso. E de lá ele retornou para a Palestina, passando por Jerusalém. Palestina e Israel é a mesma coisa, tá, gente? Passando por Jerusalém e chegando de volta para Antioquia da Síria. Então, a primeira viagem missionária, o trajeto foi bem menor. Ele só foi até na Ásia, ali na região da Galácia, e voltou. E Chipre, né? Olha a segunda viagem missionária, o tamanho da segunda viagem missionária, porque agora ele passou para a Europa, retornou na Ásia e voltou de novo. Alguém aqui é da administração? Faz faculdade de administração? Então, vamos falar de administração agora. Vamos falar sobre a lei de Pareto. A lei de Pareto diz o seguinte: 80% das nossas ações, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vende, corresponde a 20% da sua produtividade, do seu lucro. E o contrário também é verdadeiro. 20% daquilo que você faz ou vende corresponde a 80%. Acabou a pilha, troca para mim. A 80% do seu resultado. O que isso tem a ver com Paulo? O que isso tem a ver com Paulo? Voltou? O que tem a ver com Paulo é o seguinte: Paulo não parava em qualquer lugar. A gente seria tentado a passar por umas cidadezinhas pequenas e querer entrar. Coitados, eles também precisam ouvir o evangelho. Por que Paulo não parava nas cidades pequenas? Porque ele precisava concentrar nos 20% que dava 80% de produtividade. Vocês entenderam? Menos cidades, mas cidades que iam dar uma produtividade muito maior, porque o fluxo de pessoas era muito grande. No seu comércio, 20% dos produtos correspondem a 80% do seu lucro. Seria mais interessante você concentrar só nesses 20%. Você teria um estoque menor, teria um muito maior giro, teria muito menos espaço que você ia precisar usar, e você ia ter um lucro, os seus 20% ia ser 100%. Vocês entenderam? É o que o Paulo fazia, ele estava usando a lei de Pareto na hora de ministrar o evangelho, na escolha das cidades, os locais que ele ia parar. Visão estratégica.
Não vou passar, não vai dar tempo. Então, a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo saiu da Antioquia, foi de novo para a região da Galácia, na terceira viagem. Isso aqui é rapidamente, depois a gente vai ver ponto a ponto. Voltou, passou por Éfeso, subiu, foi lá na Macedônia, passou pela Caia, retornou de novo. Na verdade, ele tinha intenção de sair daqui e vir direto para a Síria. Mas aí ele ficou sabendo que os judeus iam querer matá-lo ali, estava fazendo um complô contra ele. Então, ele retornou novamente e depois ele voltou. E a gente vai ver ponto a ponto. Gente, essa viagem foi grande. Então, a terceira viagem missionária, ele percorreu cerca de 5.000 quilômetros. Durou mais ou menos 4 anos e meio. Não se sabe o ano exato que começou, o ano exato que terminou. O objetivo dele era consolidar o evangelho. Paulo não só criava igrejas. Paulo também ele retornava para ver como é que os irmãos estavam, para orientar, para ajudar. Porque você simplesmente abrir uma igreja nova e não dá assistência, o que acontece com essa igreja? Morre. Então a intenção dele não era nem tanto abrir novas igrejas, era consolidar as que já existentes. O início da viagem dele foi nas regiões lá montanhosas da Ásia, de novo, da Galácia. Igreja da Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Quando ele chegou em Éfeso, ele já passou lá pela Galácia, deu aquele reforço e foi para Éfeso, lá na beiradinha, lá perto do mar. Ele conheceu o judeu Apolo de Alexandria, que também tinha chegado a Éfeso. Tinha conhecimento profundo das Escrituras, instruído no caminho do Senhor, eloquente, que conhecia somente o batismo de João. Essa palavra eloquente só foi usada na Bíblia exclusivamente para Apolo. Nem Paulo recebeu essa palavra. Então, imagina quem era Apolo na oratória, na retórica, imagina. Porque só ele recebeu essa palavra, eloquente. Só que ele conhecia só o batismo de João, batismo nas águas. Ele conheceu na sinagoga Priscila e Áquila, que lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Ele estava ali na situação de um evangelista, mas ele teve humildade para que Priscila e Áquila orientassem ele melhor, porque Priscila e Áquila andavam com quem, gente? Com Paulo. Então, eles tinham bastante conhecimento. E eles tiveram esse papel de ajudar Apolo e a mais. Apesar de ser muito eloquente, ele não tinha conhecimento de algo importante dentro da fé. Cristãos de Éfeso escreveram cartas para a Caia, dizendo que Apolo ia ter com eles. Mandou cartas lá para a Grécia, avisando, Apolo vai aí, o cara é joia. Ouve ele que o cara é bom. Chegando na Caia, Apolo ajudou muitos que haviam crido e derrotava os judeus nas discussões, provando que Jesus era o Messias. O cara falava bem. Então, não dava para discutir com ele, não. Perdia mesmo. Era queda de braço e ele ganhava toda vez. Persuasão. Então, Apolo era de Alexandria. Agora já vai entender por que Apolo era grande, gente. Grande, culturalmente, intelectualmente robusto, né? Ele era do norte da África, na cidade de Alexandria, que foi criada por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, a maior preocupação dele era a preocupação cultural. Lembram disso? Ele queria mais divulgar a cultura do que qualquer outra coisa do Império Grego. Então, Alexandria tinha uma mega biblioteca que, infelizmente, muitos anos mais tarde, pegou fogo e se perdeu. Era a cidade natal de Apolo, a segunda cidade mais importante do Império Romano, só perdia para Roma. Foi fundada por Alexandre o Grande no ano de 332 a.C., perdia só para Atenas, como centro de cultura e aprendizado, onde foi traduzida a Bíblia hebraica para o grego, que é a conhecida, famosa Septuaginta, foi lá em Alexandria. Tinha uma grande colônia de judeus e possuía uma biblioteca universitária com quase 700 mil livros, sendo que a população era de 600 mil. Tinha mais livros do que gente. Qual é a população de Ariquemes? 120 mil? Será? Tudo isso? Será que tem uns 30 mil livros em Ariquemes? Porque assim, a gente no Brasil não tem, infelizmente, esse hábito de leitura, né? Você vai nos Estados Unidos, é um livro por semana, no mínimo, que as pessoas leem. Eu não estou falando essa geração atual, porque eu não sei, essa geração atual está complicado. TikTok, YouTube, videogame, né? Tá uma porcaria. Mas, pelo menos na geração anterior, eu sei que era assim. O meu pai americano, em 20 anos, ele escreveu 40 livros.
e livros extremamente complexos sobre aviação na Segunda Guerra Mundial. Mas eles começam de criança lendo muito. Para eles isso não é nada. Isso é normal. Agora bota um brasileiro numa situação dessa. Vamos lá, gente. Isso aí é um estímulo, tá, gente? Um estímulo. Vamos ler, vamos ler. Atos 19. Paulo em Éfeso, que a gente vai ver agora. A gente vai ver a história dos filhos de Seva e a desordem que aconteceu em Éfeso. A gente continua a terceira viagem missionária, portanto. Ele visitou a Galácia nessa terceira viagem pela terceira vez. Que a Galácia é aquela região lá da Turquia, né? Ele seguiu para Éfeso, onde permaneceu por 3 anos. 3 anos. Ele tinha ficado 1 ano e meio em Corinto, que já era o recorde, né? Em Éfeso, ele ficou 3 anos. Era a terceira igreja mais importante do primeiro século. Qual era a igreja mais importante, a número 1 do primeiro século? Qual cidade? Pode falar, gente, se errar não tem problema não, ninguém está vendo. Jerusalém. Qual a segunda igreja mais importante do primeiro século? É a igreja missionária, Antioquia da Síria. Foi a Antioquia da Síria que mandou as missões, não foi? A terceira mais importante era Éfeso. Tornou Éfeso. Ele falou na sinagoga por 3 meses. E aí, para variar, alguns começaram a falar mal do caminho do Senhor. Eles chamavam essa fé de caminho do Senhor, porque ainda não tinha muito estabelecido. Como é que ia chamar isso? Tinha várias formas de falar, né? Mas como Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, muitos começaram a falar, é o caminho. Eles estão seguindo o caminho. Ele deixou a sinagoga. Depois de 3 meses, ele levou alguns cristãos consigo e começou a falar diariamente na escola de Tirano por 2 anos. Que eles acham atualmente que é o tal do Ódeon. Quem for lá em Éfeso, gente, tem o tal do Ódeon lá até hoje, as ruínas. Que essa região aí, tá vendo essa foto aí embaixo? É isso aí. Então, agora, a gente sempre tem que falar um pouquinho da cidade para saber os critérios, né, que foram utilizados. Porque Deus mandava a direção, mas a escolha específica vinha muito do conhecimento de Paulo, das estratégias que ele queria usar. Então, características. Ele, de novo, foi para uma capital. A capital da Ásia Menor. Qual era a capital da Macedônia? Tessalônica. Qual era a capital da Acaia? Corinto. E agora a gente vai para a capital da Ásia Menor, ou seja, da atual Turquia, né? Que é Éfeso. Vocês começam a repetir comigo para vocês decorarem, gente. Vou fazer igual faz com criança. Lá, 300 mil habitantes, uma das cidades mais influentes do mundo, centro do culto ao imperador na Ásia Menor. Templo de Diana. Ela era famosa por causa do Templo de Diana, ou Artemis, que era o lar dos delinquentes. O que significa isso? Quando alguém aprontava alguma coisa, saía correndo e se escondia dentro do templo. Dentro do templo a pessoa não podia ser presa, não podiam bater nela, não podiam matá-la. Então, por isso que o Templo de Diana virou o lar dos delinquentes. É, o refúgio deles, né? 8 vezes, o Templo de Diana, 8 vezes maior que o Partenon de Atenas, que já era grande. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Grande centro de ocultismo, grande centro comercial da Ásia Menor, tinha autonomia política, sede dos Jogos Panjônicos, lembra que eu falei dos Istmicos, das Olimpíadas? Lá era a sede dos Panjônicos, as grandes cidades tinham os seus jogos. E tinha um porto que recebia mercadorias de todo mundo e escoava produtos. Paulo gostava de cidades portuárias porque tinha uma comunicação maior de pessoas, né? Então, Éfeso tornou um importante centro de evangelização da Ásia, de onde saíam os obreiros para plantar as igrejas da Ásia Menor. Aquelas igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse estavam na Turquia, na Macedônia ou em Israel? Eu sabia que ninguém sabia, gente. Eu sabia que ninguém sabia. Turquia! Eram cidades turcas, olha lá. Por quê? Porque Paulo, ele começou a plantar as igrejas da Ásia Menor nesse período, esses 3 anos que ele estava lá, ele estava plantando as igrejas nas cidades próximas.
E foram exatamente as igrejas que foram citadas no Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, aquelas próximas a Éfeso. Então, por onde passou Priscila e Áquila? Priscila e Áquila, na verdade, ficaram ali. Ministrou o famoso Apolo, o eloquente. E para onde Paulo enviou o menino do pijama listrado, o Timóteo, o Timotinho. E depois Paulo até escreveu as 2 cartas de Timóteo para ele quando ele estava aí, porque ele precisava desse reforço, né? Mais tarde, o João foi pastor ali. Que João? O apóstolo João. Porque o primo de Jesus já tinha sido morto, não foi? Foi o apóstolo João que foi o que teve a visão do Apocalipse. E João levou para cá a Maria, a mãe de Jesus. Ele não ficou responsável por cuidar de Maria? Não foi? Que Jesus falou assim, ó, esse é teu filho, essa é a sua mãe. Não foi assim? Quando ele estava lá na cruz? Então, quando João foi para lá, levou a Maria. Até hoje está lá a casa da Maria. Quem for lá, tira foto e traz para a gente. Tá, gente? Ó, foi lá que ele escreveu as cartas de 1º e 2º Coríntios e 1º e 2º Timóteo. E João escreveu lá o seu evangelho e as 3 epístolas. 1º, 2º e 3º João e o evangelho de João. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Ele sempre estava preocupado em retornar para dar um reforço para essas igrejas que estavam começando. Lá em Éfeso, Paulo encontrou 12 homens e um segredo. Provavelmente discípulos de João Batista, que não tinham conhecimento acerca da descida do Espírito Santo. Estranho, porque o próprio João Batista dizia que ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria com fogo. Então, esses caras disseram que eram discípulos de João Batista, mas como é que eles não conheciam o Espírito Santo? Olha lá. Como Apolo também não conhecia o Espírito Santo. Mas João falava que ele batizava com água, mas quem viria após ele batizaria com o Espírito. Portanto, não sabiam que Jesus morreu, que ressuscitou, que ascendeu, que mandou o Espírito Santo. O que Paulo fez? Batizou eles na água e com imposição de mãos, eles foram também batizados no Espírito Santo. Este foi o famoso Pentecoste gentil. Eles receberam os dons de línguas, que não necessariamente precisa acontecer, receber o dom de línguas. Mas eles receberam e profetizaram, inclusive. Então, a gente pode dizer que, na verdade, eles não eram cristãos, porque eles não tinham o Espírito Santo. Eles receberam nesse momento. O Novo Testamento não reconhece a possibilidade de alguém ser cristão se não possuir o Espírito Santo, concordam? Essa é a única ocasião registrada no Novo Testamento no qual pessoas receberam um segundo batismo. A única vez. Normalmente, a norma da experiência cristã é: a pessoa se arrepende, ela crê em Jesus, ela é batizada na água como testemunho da salvação, e aí ela recebe o Espírito Santo. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Ele olhava para o futuro, para o Messias que viria. Só que o batismo cristão, ele olha para o passado. Para o Jesus que já veio, que já consumou a sua obra na cruz e que já ressurgiu. Enquanto o batismo nas águas olha para o futuro, o batismo cristão olha para o passado, para aquilo que já aconteceu, que já foi consumado. Atos 18 e 19 diz o seguinte, que Paulo realizou milagres extraordinários. Lenços e aventais de Paulo curavam e libertavam as pessoas de demônios. Paulo não podia deixar a roupa secando no varal, gente. O povo pegava e saía correndo. Por que Deus permitiu isso? Porque assim, a gente não vê muito falar isso, né? Mas por que Deus permitiu que em Éfeso isso acontecesse? Porque o pessoal lá era extremamente esotérico. Então, da mesma forma que Paulo fala numa linguagem que as pessoas possam ouvir e entender, Deus também age assim. Um pessoal extremamente esotérico precisava mais do sobrenatural. E a fé deles estava muito ligada a objetos, concordam? Então, eles criam que se pegasse um lenço do Paulo ia funcionar? Funcionava. Vocês estão entendendo? Deus permitiu que acontecesse isso. Permissão de Deus. Então, muitos foram curados e muitos foram libertos. A gente vai falar agora sobre os 7 filhos de Seva.
Onde Deus levanta uma igreja, Satanás ergue uma sinagoga. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Esses 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote, que provavelmente estava em Jerusalém, né? Porque para ser sumo sacerdote estava em Jerusalém. Os filhos dele estavam andando por ali. Eles viam Paulo libertando as pessoas. Aí pensaram: opa, legal esse negócio, vamos fazer igual Paulo faz. Então eles chegavam nos endemoniados e falavam, mas assim, coitados, eu tenho até dó, né? Chegava lá e achando que o poder estava no que era dito, ou neles. E não na autoridade que vinha no nome de Jesus. Então, quando eles falavam, olha o que o demônio respondeu para eles. Eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, ainda foi irônico com eles. Bem sei quem é Paulo. E vocês, quem sois? E aí, o homem possesso saltou sobre eles, deixou-os nus e feridos. Você imagina, tiveram que sair correndo pelado, gente, todo machucado. Resultado de lançar a mão indevidamente do nome de Jesus. Eles não eram discípulos do Senhor. O fato tornou-se conhecido, e isso foi muito bom, porque grande número dos que haviam praticado o ocultismo queimaram seus livros publicamente. O povo viu o poder de Deus, viu que aquilo era real, e eles ajuntaram, olha o que eles queimaram. 50 mil denários em livros, é muita coisa. O salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Portanto, esses 50 mil denários era um trabalho de 150 anos. Então, realmente houve uma conversão em massa nesse local, em Éfeso. Aí agora vem lá o barraco que fez o Demétrio. Tinha um ourives lá em Éfeso, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, de Diana. Ele ganhava dinheiro fazendo santinho. Ele criou um grande tumulto por razões econômicas e camuflada com argumento religioso. Ele fez o povo, você sabe que o povo assim, vai na onda, né? Um começa a gritar, os outros começam a gritar junto, não sabe nem por quê, né? Eles se reuniram nesse local que está aqui embaixo. E aí alguém começou a gritar: grande Artemis dos Efésios, provavelmente o próprio Artemis, o próprio Demétrio. E o povo começou a gritar junto, não sabia nem o que estava acontecendo, começou todo mundo a gritar junto. Virou uma fúria, que foi aplacada pelo escrivão da cidade. O escrivão da cidade, a função dele era defender a lei e a ordem perante Roma. Se começasse uma rebelião numa cidade, muito provavelmente, esse escrivão da cidade estava ferrado. Porque Roma não queria confusão. Então, ele tinha obrigação de manter a lei e a ordem. O que ele aconteceu? Ele correu lá para defender o pessoal lá, o Paulo. Mas não porque ele estava do lado do Paulo. Ele não queria problema com Roma. Ele dissolveu a Assembleia, disse que não importava, que aquele templo nunca ia deixar de ser um templo poderoso, que a Diana nunca ia deixar de ser a deusa número 1, porque lá é a cidade que havia recebido o objeto que caiu do céu. Na verdade, gente, caiu um meteoro ali próximo. E aí eles começaram a dizer que o meteoro tinha a forma de uma mulher, portanto era Diana. E fizeram um templo por causa disso. Então, na cabeça dele, ele falou: não, nós recebemos a estátua que veio do céu, não é um meteoro. A declaração oficial dele foi o seguinte: cristãos são inocentes de qualquer crime público ou privado. Livrou os cristãos. Paulo estava nessa época com Galho e Aristarco. Olha, esse era o templo na época. Olha hoje ele aqui, ó. Ele falou que nunca ia deixar de existir, porque lá era a cidade que tinha recebido. Olha o que sobrou do templo. Então, Paulo, lá da Macedônia da Caia, foi para Troade, depois disso, né, no em Atos 20, e depois para Mileto. A gente vai ver isso no Atos 20 agora. Ao deixar Éfeso, ele foi lá para Macedônia e Caia, ou seja, ele retornou para a Europa, onde permaneceu por 3 meses. Lá ele recolheu uma coleta entre os crentes gentios para os crentes da Judéia. Paulo tinha o projeto de sair de Corinto para Antioquia da Síria, diretão. Lembra que eu falei lá naquele primeiro slide que a intenção dele era voltar direto? Só que ele descobriu que havia uma conspiração dos judeus para matá-lo. E aí ele mudou o roteiro, ele voltou de novo pela Macedônia, ao invés de embarcar no porto coríntio de Cencreia, que é o porto de Corinto. Ele voltou por terra para a Macedônia.
Na Macedônia, ele estava acompanhado por uma comitiva que lhe deu segurança. Por que ele estava com a comitiva? Porque ele estava levando ofertas para a igreja de Jerusalém. Estava levando dinheiro. Não só que porque corria o risco dele ser assaltado, mas também para os irmãos serem testemunha de que aquele dinheiro não foi usado indevidamente e teve seu devido fim. Foi levado para onde deveria. Os companheiros de Paulo, Sópatro de Bereia, Aristarco e Secundo, que eram de Tessalônica, o Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo, que eram da Ásia, e Lucas, que também era da Ásia, de Troade. Esses aqui, os 5 aqui, eram da Ásia. Ele enviou eles à frente para o esperar em Troade. Eles navegaram até Filipos, ficaram 5 dias e depois retornaram a Troade, onde ficaram por 7 dias. Ou seja, Paulo estava andando cheio de capanga, né? Terceira viagem missionária que eu disse. Antioquia, passou lá pela Galácia, novamente, para reforçar essas igrejas. Terceira viagem missionária. Ele subiu, foi lá para Macedônia, foi para Corinto. A intenção dele, daqui de Corinto, era voltar direto. Mas aí ficou sabendo do complô dos judeus, ele retornou para Macedônia, com a equipe dele lá, com os capangas dele. E depois, ele foi para Troade. Vamos falar um pouquinho de Troade. Ele ficou uma semana em Troade e fundou uma igreja. Gente, uma semana ele fundou uma igreja. Foi lá que ele reuniu com os crentes no 3º andar do cenáculo. Foi aqui que aconteceu a história do Eutico. Lembram? O moço que caiu da janela? Como era a última noite, ele só tinha aquela última noite, depois de 7 dias para falar. O que aconteceu? Pelo jeito, os sermões de Paulo eram muito grandes. Lucas resumia bastante. Muito grande. Ele falava horas seguidas. Por quê? Porque muitas vezes ele não sabia nem se ele ia conseguir retornar. Então, ele queria dar o máximo de substância para aquele pessoal. E aí, ele foi até meia-noite. O jovem Eutico estava sentado na janela com uma atenção dividida, concorda? Você está lá ouvindo Paulo, só aquelas lamparinas, luz baixa, não tinha luz forte ultravioleta igual a gente. Do lado de fora, aquela paisagem bonita. E ele e caiu lá de cima. Provavelmente, sono. E aí, ou seja, ele não estava tão interessado, né? Ele adormeceu, caiu e morreu. Esse nome Eutico é um nome comum para escravos. Pode ser que Eutico era um escravo. Não se sabe. Após ressuscitar Eutico, subir e continuar o culto até o amanhecer. Paulo desceu e falou assim, não preocupe. Abraçou ele, né? Não preocupa, a vida está nele. Mas na tradução lá no original em grego, fica meio em dúvida se ele morreu e ressuscitou, que eu acho que é o mais provável, ou se realmente ele estava vivo. Mas é bem provável. Gente, daquela altura, é bem provável que ele tenha morrido mesmo. Mas ele falou assim, não se preocupe, a vida está nele, porque ele ressuscitou de imediato, né? Provavelmente. E para não alardear tanto aquilo. Naquela época, eles estavam tão acostumados com o sobrenatural que eles continuaram o culto. Se fosse aqui ressuscitar alguém ali no meio do... Será que a gente conseguia continuar pregando? Acho que é difícil, né? Eles estavam acostumados com o sobrenatural. E eles continuaram o culto até o amanhecer. Então, eles foram de navio de Troade para Assos, onde receberam Paulo a bordo. Lembra que a gente está aqui do lado da Ásia. De lá foram até Mitilene, Quio, Samos, Trogílio, Mileto. Paulo estava com pressas de chegar em Jerusalém, até o dia do Pentecostes. Em Mileto, Paulo chamou os presbíteros da igreja de Éfeso, conversou, ajoelhou-se com todos e orou. E eles choraram muito, abraçaram-no e o beijaram e acompanharam-no até o navio. Mileto era um pouquinho só abaixo de Éfeso. Mas o que aconteceu? Ele não quis parar em Éfeso, porque ele sabia que se ele parasse em Éfeso, ele ia se prolongar muito ali. Porque ele gostava, já estava lá há muito tempo, conhecia todo mundo, então ele não ia render. Ele precisava chegar em Jerusalém para a festa dos Pentecostes. Portanto, ele foi até Mitilene e mandou um recado. Vem aí os presbíteros que eu quero conversar com vocês. E eles desceram de Éfeso. Não, Éfeso. Até Mileto, isso mesmo. Sim. Pensam os historiadores que Troade é o nome moderno de Troia. Vocês
Conhece a história do cavalo de Troia? Provavelmente Lucas era o cavalo de Troia, tá? Decora. Enquanto Timóteo era o menino pijama listrado, Lucas era o cavalo de Troia. Para decorar que Lucas era da cidade de Troade. Método mnemônico. Atos 21. Paulo vai para Jerusalém. Lá ele visita Tiago, ele é preso no templo e lá ele se defende. Então eles foram de navio, né, até Mileto, para Cós, para Rhodes, para Pátara, para Fenícia, lá, Tiro, né, cidade de Tiro, onde ficaram com alguns discípulos por 7 dias que o recomendaram a não ir a Jerusalém. Eles ajoelharam na praia com ele e oraram. Todo lugar que ele passava, Paulo estava consciente que ia haver muita tribulação, perseguição, que ele podia ser morto, que ele podia ser preso. Então, todo lugar que ele passava, os discípulos falavam, não vai, não vai, não vai, fica por aqui. Mas não adiantava, Paulo estava convicto que ele tinha que prosseguir na viagem. Embarcaram em Tiro. Lá, gente, a gente já está lá, porque não dava para colocar 1 milhão de mapas, né? A gente já está em Tiro. Tiro é na Fenícia, já lá do lado de Israel. Atual Líbano. De Tiro eles foram para Ptolemaida e Cesareia. Cesareia é a cidade portuária de Jerusalém, lá no Israel. Onde ficou na casa do Filipe, o evangelista, que tinha 4 filhas virgens profetisas. Quem é esse Filipe aqui? Esse Filipe é o apóstolo de Jesus? Esse Filipe não é aquele apóstolo. Esse Filipe é aquele que a gente viu lá em Azoto, falando com o eunuco, lembra? E que depois foi trasladado de Gaza para Azoto. E de Azoto ele subiu para Cesareia. Vocês lembram disso? Esse é o Filipe que foi a Samaria e que pregou para o mágico. E falar em mágico, eu estava falando lá naquela outra aula, né, que todo homem poderoso na época lá tinha um guru, um mágico, né? E a gente estava tentando lembrar os nomes. O Nostradamus, e a gente falou trocado. O Nostradamus era o mágico da Catarina de Medici, que era a rainha da França, no século XVI. Já os czares, o mágico deles era o Rasputin. Lembra que a gente estava tentando lembrar? Então, ele foi para a casa do Filipe, que tinha 4 filhas virgens profetisas. O que a gente entende com isso? Se elas eram virgens, elas não eram casadas. Naquela época, o pessoal casava muito cedo. Então, provavelmente, essas 4 filhas eram adolescentes e já eram profetisas, já estavam trabalhando na obra de Deus. Provavelmente, a mais velha tinha, no máximo, aí, uns 20 anos de idade. Enquanto Paulo estava lá em Cesareia, o profeta Ágabo desceu da Judéia. Engraçado que na Bíblia sempre fala desceu, né? Mas se você olha no mapa, está subindo. Mas eles não tinham mapa na época, né? Eles sempre usavam essa expressão, que desceu. E profetizou a prisão de Paulo em Jerusalém. E que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios. Ele tomou o cinto de Paulo, ligou com ele seus próprios pés e mãos. Mas Paulo rejeitou o pedido dos discípulos e seguiu resolutamente para Jerusalém. Como o profeta falou que ele ia ser preso em Jerusalém, ele deveria prosseguir viagem ou não? Sim ou não? Por que ele tinha que se... Essa é a diferença entre uma predição e uma proibição. Predição é quando o Espírito Santo de Deus diz, vai acontecer. Uma proibição é quando ele diz, não vá. Ele não disse em momento nenhum, não vá. Ele disse, você vai ser preso. Então, a resposta de Paulo, quando o pessoal estava implorando para ele não ir. Que fazeis chorando e quebrantando meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo levou muita gente preso, muita gente morreu, né, na época. Então, ele sabia muito bem que a missão dele era uma missão suicida. E ele estava preparado para isso. Kamikaze. Em Mileto, ele disse aos presbíteros que estavam indo a Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo, apesar das cadeias e tribulações, ou seja, ele tinha que prosseguir a viagem. Agora Paulo chegou em Jerusalém, acabou a 3ª viagem missionária. Ele foi encontrar-se com o líder da igreja em Jerusalém, Tiago. Quem é esse Tiago? Irmão de Jesus, que converteu depois da ressurreição de Jesus, provavelmente. Os discípulos se reuniram para ouvi-lo,
Pedro e João provavelmente não estavam mais em Jerusalém. Por isso que Tiago agora era o líder. Circulava em Jerusalém uma falsa notícia que Paulo ensinava os crentes judeus a apostatarem de Moisés, deixando de circuncidar seus filhos e a observar a lei. Só que Paulo era muito sábio. Ele não estava preocupado com o que ele achava, com o que ele cria. Ele estava preocupado em alcançar as pessoas. Então, ele abria muitas exceções para o que ele pensava, porque senão ele ia acabar perdendo esses judeus, né? Então, preventivamente, ele conversando com Tiago, chegaram à conclusão que ele deveria se purificar, até porque existia essa lei mesmo. Quando os judeus passavam muito tempo fora de Israel, quando eles retornavam, eles tinham que passar por um período de purificação. Era um hábito deles, porque eles ficaram no meio lá do povão, né? E, juntamente com toda a comitiva, ele deveria seguir a tradição dos judeus, fazendo o voto de Nazireu. Ficar 1 mês sem raspar a cabeça e não tomar nada de bebida fermentada, vinho. Ele chegou para a tão sonhada, né, festa de Pentecostes, que é o que ele mais queria, né, chegar a tempo. E ali havia milhares de judeus de todas as partes do mundo, em Jerusalém. Quando Paulo estava no templo, surgiu um tumulto movido por judeus incrédulos vindos da Ásia. Ele estava lá justamente fazendo voto de Nazireu para não ter problema com judeus, concordam? Mas olha aqui, quando o inimigo quer criar confusão, ele cria, né? Ele inventa um argumento, inventa uma desculpa para criar confusão. Ele estava lá no templo por causa do voto, e aí esses judeus incrédulos vindos da Ásia alegaram que Paulo havia introduzido o seu companheiro Trófimo, o Efésio, no interior do templo, que era incircunciso. Era proibido uma pessoa incircuncisa entrar dentro do templo. Esses judeus aqui, vamos deixar bem claro, os judeus de Jerusalém provavelmente nem conheciam Paulo, porque no total Paulo ficou mais de 10 anos fora. Eram judeus da Ásia, e que conheciam muito provavelmente o Trófimo, que era de Éfeso. Então, ele não estava profanando o templo, ele estava passando pela cerimônia de purificação, justamente o contrário, para não cometer profanação. E aí eles tentaram linchar Paulo. Paulo não havia feito isso, mas foi acusado, acorrentado, preso, e só não foi linchado na ocasião porque os guardas romanos não permitiram a mando do comandante Cláudio Lísias. A função do Cláudio Lísias era a mesma daquele escrivão. Era manter a ordem, a paz. Na hora que ele viu a confusão, ele já correu rápido, porque eles iam matar Paulo. E ele era obrigado a manter a ordem. Então ele saiu correndo lá e foi proteger Paulo. Não sabia nem quem era o Paulo. Quando Paulo estava sendo levado para a Fortaleza Antônia pelos guardas romanos, ele pediu para falar com a multidão. O Cláudio Lísias perguntou: você por acaso é aquele egípcio que fez um levante aí, que ajuntou um monte de homem contra Roma? Ele, não. E aí ele ficou maravilhado porque Paulo falou com ele em grego. E falou depois com o povão, na hora que ele recebeu permissão para falar com o povão, em aramaico. Falou: é o cara! Esse cara é o cara. E aí em Atos 22, gente, tem mais 2 minutos, quem quiser sair, eu vou ter que continuar um pouquinho mais, senão vai ficar até junho tendo aula de Atos. A gente não pode ficar tanto tempo. Então, em Atos 22, Paulo conta a sua conversão. Só mais esse capítulo, eu encerro. A missão de Paulo e Paulo diante do Conselho Superior. Então, ele pediu, né, para falar com o povo, mas ali havia um sentimento de desaprovação gentílica muito forte. Ele fez esse discurso tentando se justificar, dizendo que Deus o enviou para ser um apóstolo para os gentios. Então, ele botou mais lenha na fogueira. Era tudo que aqueles judeus não gostariam de ouvir. Ele foi falar à multidão para amenizar a situação. Não, eu estou aqui fazendo voto de Nazireu, e contou a história dele, mas aí quando ele falou que a missão dele era para os gentios, aquilo foi uma agressão aos judeus. Então, nessa defesa dele, que ele pediu para falar com o povo lá da escada, ele teve que ser carregado no colo, imagina o tumulto. Então, ele contou a história dele antes da conversão, a conversão e o projeto de Deus depois da conversão. E ele explicou como lutou com Deus para aceitar o seu ministério direcionado aos gentios. Ele disse, ele se igualou aos judeus. Falou: eu também tive dificuldade com isso. Eu também não concordava que o evangelho deveria ser aos gentios. Ele, para tentar amenizar aquela fúria, né?
Essa é a Fortaleza Antônia, onde ele ficou preso. E aí ele reivindicou seus direitos de cidadão romano, quando ele viu que o negócio ferveu mesmo, que já não era a primeira vez. Qual foi a primeira vez que ele reivindicou os direitos dele de cidadão romano? Em Filipos, não foi? Que quando ele foi preso, a cadeia lá teve um terremoto, quebrou tudo, ele saiu para fora. Aí depois os magistrados vieram soltar ele, ele falou, eu sou cidadão romano. Aí os caras ficaram com medo. E o que os caras fizeram? Você é cidadão romano? Vaza, vaza, vaza daqui. E por que eles tinham medo? Tem uma história que explica isso. No ano 70 a.C., isso aí entrou para a história do direito. Tinha um advogado muito novo chamado Cícero. E tinha um procônsul. Para ser procônsul, tinha que passar por várias etapas lá para ser aprovado, para ser procônsul, que era o maior cargo do Império Romano. Esse procônsul, eu não me lembro dele, acho que é Júlio, não me lembro o nome dele. Ele tinha que ficar 1 ano como procônsul, que todo mundo ficava, e depois, quando terminava, a pessoa, entre aspas, era um procônsul aposentado, ele tornava governador de uma província romana. E aí, quando eles iam para essa província, eles iam com uma ideia de fazer um pé de meia. Vocês estão entendendo? Dar uma saqueadinha no povo, como faziam os cobradores de impostos. Então, ele pegava obras de arte, ele pegava patrimônio das pessoas, pegava as coisas das pessoas, assim, ele era poderoso, né? Colocava no navio e mandava para Roma, para a casa dele. E ninguém tinha coragem de denunciá-lo. Ninguém tinha coragem. E o pessoal começou a cutucar esse jovem, o Cícero. Cícero ajuda a gente, Cícero ajuda a gente. Até que aconteceu, Cícero pegou uma história, algo que tinha acontecido realmente com esse cara. Ele prendeu um senhor que alegava ser cidadão romano, porque ele teve um mal-entendido com esse cara lá. Eles não se deram bem. E esse cara foi sacrificado, foi colocado na cruz. Foi crucificado. Só que o cidadão romano não pode ser crucificado e não pode, principalmente sem um processo formal. Ele não passou por um processo formal. E aí Cícero jogou isso. Cícero corria o risco de se dar muito mal, porque o cara era poderoso, né? E Cícero ganhou esse julgamento. E o cara evadiu, ele pediu um exílio voluntário, ele vazou. E depois, na época de Marco Antônio, o famoso Marco Antônio, o Marco Antônio deu fim nesse antigo procônsul. E aí dizem as más línguas que era com segundas intenções, para pegar as obras de arte que ele tinha. Ou seja, o sujo e o mal lavado. O sujo e o mal lavado, né? Então, esse cara morreu na cruz gritando que ele era cidadão romano. E o procônsul se deu muito mal por causa disso, muito mal. Então, toda vez que alguém... Paulo usava isso, ele tinha esse conhecimento. Então, quando ele via que o negócio ia ficar muito feio, eu sou cidadão romano. Só que ele esperava ferver primeiro, eu ia gritar antes. Na hora que botou a corrente na mão, eu já gritava. Eu sou cidadão romano, eu sou Patrícia. É o meu nome, eu sou Patrícia. Vocês sabem o que são os patrícios, né? Os nobres romanos. Lá vai. Os judeus passaram a gritar após Paulo dizer que o seu chamado era para os gentios. E aqui a gente destaca 5 pontos. A multidão insana. Para os judeus, o proselitismo não era problema. Ou seja, o gentio se tornar judeu não era problema. Mas o judeu se tornar cristão, aí era. A ordem do comandante salvou Paulo do linchamento, recolhendo a Fortaleza Antônia. Ele foi açoitado sem se conhecer a verdade dos fatos. Então, esse aí era algo a favor de Paulo. Ele era cidadão romano. A pergunta que ele fez. Paulo revela ao centurião romano que era cidadão. Não podia ser açoitado sem um processo formal. Aí o comandante ficou com medo. Lembrou da história do procônsul. O centurião informou o comandante acerca da cidadania. Aí todo mundo ficou... Agora... A soltura de Paulo. O comandante ordenou que o prisioneiro fosse solto e que se reunisse ao sinédrio judaico para que Paulo fizesse a sua defesa diante deles. Ou seja, então, é uma questão religiosa, o sinédrio resolve. Eu não sei se era melhor ou pior. Na verdade, nessa época, eu acho que o sinédrio era pior. Ainda era pior. Ele fica angustiado porque sentia que seu ministério não podia parar naquele momento. E a igreja estava dividida. Gentios de um lado, judeus de outro. Era como se houvessem 2 evangelhos. Amém. Amém. Só mais uma aula a gente vai conseguir concluir, tá, gente?
E aí eu vou passar para vocês uma prova, deixa eu falar rapidamente aqui, uma prova para vocês fazerem em casa. É o livro de Atos inteiro, consulta, ChatGPT, YouTube, ou seja, gente, se não tirar 10, pelo amor de Deus, né? É para tirar 10 mesmo. Pode consultar, pode fazer o que vocês quiserem. Vai estar no grupo. É o seguinte, vocês vão colocar na folha só o número e a resposta. Não é para copiar a pergunta, porque eu quero ganhar tempo na correção. Tá bom? E quem tiver o trabalho de Atos 1 a 5 ainda pode entregar, até o final. Amém?